Fala, rapaziada, mais uma edição do podcast do Papo do Fundão, agora gravados finalmente, agora você sabe a nossa identidade. Quem fala agora é o Enzo, o apresentador de vocês, e vamos comandar este círculo de palhaços que chamamos de podcast. E antes de mais nada, antes de apresentar os outros integrantes, o resto do circo, eu peço para vocês, sigam nossas redes sociais, sigam nosso Twitter, sigam nosso Instagram, sigam nosso Facebook, até o TikTok. Duvido que você vai nos seguir no TikTok, mas antes de mais nada, vamos apresentar os integrantes, vamos começar pelo Felizardo. Não tem um cara que comemorou tanto título consecutivamente, independente, olha que eu nem falei o time, hein? Fala aí, Naor Andrade, fala aí. E aí, rapaziada, mais uma edição de Papo do Fundão. Se vocês estiverem aí ouvindo no Spotify, nas plataformas de podcast, e tiverem um pouquinho de curiosidade de saber um pouco mais sobre nós, acesse o nosso YouTube lá também, que por lá a gente vai estar disponibilizando as imagens da gravação do podcast. Então, vocês querem ver nossa cara feia, nosso circo, todo mundo de nariz de palhaço, uns tristes, outros felizes, acessem nosso YouTube e bora para mais um podcast, que essa edição é especial, hein? Belas palavras. E aí vamos falar agora com o cara que viu o rival se ferrar, ganhou do rival na final do Paulista, né? Não vou falar quem é esse tal time, mas viu o time pro céu. Foi finalmente campeão da Libertadores, pode ser campeão da Copa do Brasil. Novamente, não revelei o time que esse cara torce. Fala você, Vitão. Fala aí. Fala tu, meu amigo. E aí, gente, beleza? Aí, ó, estamos aqui agora fazendo história, né? Primeiro podcast de 2021. Aquela saudade já de vocês. É isso aí, gente. Agora vamos lá. Falar do Brasileirão, né? A Chape ganhou a Série B, meu time. Então, agora vamos falar da Série A, né? Série B não importa muito. E agora, para deixar por último, o cara que não tem felicidade na vida. O cara torce para um time que não ganha nada, vai fazer 9 anos. Conseguiu dar uma pipocada histórica no Campeonato Brasileiro. O cara não é feliz no futebol, não é feliz na vida, né? Mas eu acho que só de ele estar aqui conosco, acho que é um motivo de felicidade em toda a trajetória como amante de futebol, né? Fala aí, Vini, fala aí. É difícil torcer pro Paraná Clube, hein? Pô, começou bem na Série B, acabou sendo rebaixado pra C agora. Vamos ver se vai subir, né? Muito feliz aqui em poder gravar mais um podcast pra você. Nossa volta, né, do podcast que a gente fazia há muito tempo, a primeira de 2021, como diz o Vitor, e vamos aí comentar o futebol aí do nosso jeito. Falando em comentar futebol, já vamos começar falando sobre Campeonato Brasileiro. Terminou ontem, né? Pra quem não sabe, a gente tá gravando numa sexta-feira à noite, pra você ver que a gente não tem nada mais pra fazer do gol, né? E o Flamengo foi campeão, né? Depois do Internacional ter deixado o título correr, o Atlético Mineiro ter deixado o título correr, e o São Paulo sem comentários. Então, acho que já vou começar perguntando pro nosso querido Naor Andrade. Naor, você acha justo o título ter ficado com o Mengão? Assim, Enzinho, no campeonato de pontos corridos, a gente costuma dizer que é um número, né? É um número frio de pontos. Então fica meio complicado dizer que é injusto, sendo que o time tem mais pontos. Ou seja, não tem nenhuma irregularidade nisso. Porém, colocando em jogo as circunstâncias do campeonato, foi um campeonato, né, de nível bem baixo e, como você falou, ninguém queria ganhar. Porém, alguém tem que ganhar, né? Então, o Flamengo ganhou, é um time muito qualificado, tem seus erros, né, suas falhas, como todos tiveram, mas acho que a gente pode dizer que quem falhou menos talvez ganhou, mais ou menos nessa linha, campeonato de nível baixo, mas que alguém tinha que ganhar. E ganhou, na minha visão, o time mais qualificado, mesmo não tendo usado esses artefatos ao seu favor. E você, Vitão? Eu acho que vou fazer a mesma pergunta, só que com um pouquinho mais. Porque com o Rogério Ceni, o Flamengo foi até que acima das expectativas, foi abaixo da expectativa? Você achou justo o título, não achou? O que você acha, cara? O Flamengo é o melhor elenco do Brasil, né? Isso, no meu ponto de vista, e
do ponto de vista, eu acho que da maioria. E o Flamengo chegou como favorito, colocado por muitos, favorito extremo, né? Pela temporada de 2016, 2019. Muito boa, muito acima. E um elenco recheado, ainda contrataram mais jogadores que até não renderam tão bem esse ano. Mas o Flamengo foi sim, esse título foi justo para o Flamengo. Eu achei que seria mais fácil, o Flamengo tropeçou muito. Todos os times no Brasileirão tropeçaram, né? Demais. Atlético Mineiro, o Flamengo, o Internacional, o São Paulo, todos que chegaram quase trupicaram. Então foi um campeonato muito abaixo. Mas a palavra injusto não cabe pro Flamengo. Concordo. E você, Vini? Eu acho que você é o cara que mais tá feliz com esse título, cara. Você viu o Rogério Ceni comemorar o título no Morumbi, cara. O que você achou? E outra pergunta que eu reforço assim pra você, agora eu tô reforçando, você acredita que o fato do Flamengo ser um time bem estruturado, financeiramente falando, talvez tenha deixado essa briga pelo título um pouquinho mais, como se fala, desequilibrada, pelo fato do Flamengo ter mais condições, ter mais, possibilidade de reforçar o time e tal. Talvez isso se encaixaria no justo da pergunta? Eu queria que, assim, logicamente, como os outros falaram, o Flamengo tem as melhores peças. Mas, na minha opinião, o Flamengo, longe de mostrar o melhor futebol dentro do campeonato, dentro de campo na atuação. Para mim, no auge, assim, no que despontou, que já demonstrou para mim, Atlético Mineiro e São Paulo demonstraram melhores futebol do que o Flamengo. Mas eu acredito que sim, esse elenco qualificado do Flamengo, o elenco qualificado que tem o Flamengo, nessas rodadas finais fizeram diferença sim. Com todo respeito ao Internacional, que tem bons jogadores também, mas o Flamengo, no final, demonstrou ter mais jogadores com capacidade de decidir, tipo o Gabigol. Ele fez eu não sei o número exato, mas ele fez gols importantíssimos nessa reta final. Assim como teve o Gerson jogando muito bem, teve o Rodrigo Caio voltando bem na zaga. Então, como os outros falaram, eu acho também, falar que é injusto é uma palavra muito forte, mas eu também achei nada convincente esse futebol do Flamengo. Eu acho que ninguém convenceu, pra falar a verdade. Não teve um time muito, como se posso falar, seguro, assim, você vai falar, esse time jogou bem do começo ao final do campeonato. Não teve um time. Foram 4 times que viveram de momentos bons no campeonato. O Flamengo deu sorte de ter um momento bom no final dele. Você, Vitão, o que você achou do nível técnico desse campeonato, dessa temporada? Qual a sua opinião sobre isso? O nível técnico foi muito abaixo, né? A gente pode ver isso, que os times que tinham chance de ganhar título, todos tropeçaram para times pequenos, né? Pequenos não, mas que não estavam fazendo um campeonato tão bom. O Flamengo perdeu os 2 para o Ceará, o Inter perdeu para o Sport, o Atlético Mineiro empatou vários jogos contra o Bahia, contra outros adversários de menor expressão. O São Paulo perdeu para o Corinthians. O Corinthians está disputando o campeonato, claro, com todo respeito ao Corinthians, mas não estava disputando lá em cima, estava disputando no meio de tabela. Teve uma época do campeonato que estava brigando para não cair, né? Depois do Mancini chegou, subiu. Então, o campeonato foi muito igual, mas nivelado por baixo. Eu acho que todo o futebol, no modo geral, mundial, está um pouco abaixo, mas o Brasileirão esse ano foi muito abaixo. Vários jogos, Flamengo, os times que apenas o São Paulo teve poucos desfalques, mas vários times tiveram desfalque, teve elencos que tinham 20 desfalques por jogos por conta do Covid. A pausa pelo Covid, o calendário muito apertado. Teve times que jogou 3 jogos em uma semana, sabe? 4 jogos em uma semana, nível NBA, porque quem não sabe, a NBA se joga jogos dia sim, dia não, porque o calendário lá também são muitos jogos, né? E o jogo não é tão movimentado. Mas aqui, não dá para o jogador jogar 5 jogos por semana, 4 jogos por semana. O nível cai, não tem como. Você acha que por conta desse baixo nível do campeonato, você acha que a pandemia influenciou? E se influenciou,
Foi muito? Foi pouco? Qual a sua opinião? Eu acredito sim que influenciou e não foi pequeno não a influência, viu? Porque vários times, como o próprio Atlético Mineiro, o Flamengo, tem surtos muito grandes de Covid. Então, você pega lá o time titular que é o melhor possível. Aí você vê ele quase inteiro sendo contaminado e aí tendo que jogar com reservas e jogando com meninos à base, igual no caso do Flamengo e Palmeiras, se eu não me engano. Inclusive revelou o Neneca, etc, mas enfim. A condição física dos jogadores também tendo que fazer menos jogos por conta da pandemia. E querendo ou não, isso influencia na parte física dos jogadores, isso acaba refletindo no jogo. Eles se sentem mais cansados, a perna fica mais pesada. E também não vamos tirar das costas também. O futebol brasileiro, naturalmente, ele é ruim. Não me dá vontade de futebol brasileiro. Eu assisto porque eu moro aqui mesmo e tenho que acompanhar. Mas, sinceramente, eu não sinto tesão vendo o jogo brasileiro. São sempre jogos muito chatos, com táticas muito atrasadas. Então, a pandemia aumentou sim a dificuldade, dificultou o nível técnico. Mas acho que o futebol brasileiro, o nível está cada vez mais baixo também. E na Norzeira, para você, você acredita que a CBF poderia ter relevado mais para os clubes, principalmente devido à pandemia? Porque concordamos que o calendário foi bastante ingrato, não só com todos os times, mas também com o Palmeiras, por exemplo, que até o vice-presidente da CBF falou que a culpa é do Palmeiras por ter ido tão longe nas competições. Você acredita que parte desta culpa por quando o campeonato ser tão abaixo se deve também pela CBF? Eu acho que, assim, não dá pra gente culpar totalmente a CBF. Eu concordo muito com meus amigos que falaram sobre o nível do campeonato, que já é baixo naturalmente. É uma coisa que quase que não tem como a gente lidar, né? Não tem como a gente melhorar. Porém, eu acho que nessa temporada em específico eu vi a CBF de mãos atadas. A gente viu com times fazendo jogos quase que encavalados, igual o Vitor falou. A gente já terminou a temporada aqui em fevereiro, entendeu? No final de fevereiro. Se tivesse um espaçamento maior, a gente não sabe até quando se estenderia essa temporada. E se estendesse muito, óbvio, já esbarrou na temporada de 2021. E se estendesse mais, se intercalasse mais os jogos, iria esbarrar ainda mais na temporada 2021. Então, eu acho que nesse caso em específico, a CBF não tem muito o que fazer. Nas outras temporadas, a gente já vem criticando a CBF há muito tempo pela questão da data FIFA, né? O Brasil não respeitar a data FIFA. Porém, nessa temporada, repetindo novamente, eu acho que não tinha muito o que a CBF fazer, não. Queria saber para você, Vini, inicialmente, citar uns 4 jogadores assim que se destacaram bastante no campeonato, ou bastante, ou pouco, você quem sabe, pode ser positivamente ou negativamente. Não, eu quero falar positivamente de 4 realmente jogadores. Eu gostei muito do Marinho, assumiu quase toda a bronca do time, um time extremamente limitado do Santos, um monte de jogador jovem. Então, no meio disso tudo, ele conseguiu destaque, ele conseguiu várias vezes assumir a responsa pro time do Santos. Eu gostei, como você citou, do Luciano, um time completamente bagunçado, ele consegue se sobressair carregando o time, conseguindo resultados. Eu gostei muito do Claudinho do Bragantino, muito bom jogador. Revelação do campeonato com muita justiça, sabe chutar bem, tem bom passe, tem drible, velocidade. E o Vina do Ceará, sempre contribuindo muito com gols e assistência do time do Ceará, que praticamente foi o cara do Ceará, conseguiu até uma vaga pro time na Sul-Americana. E para você, Norze? Cite 4 jogadores. Assino embaixo tudo que o Vini falou, não tem muito o que acrescentar, não. Assim, em questão de revelação, só faria uma menção honrosa ao Calegari, né, lateral direito do Fluminense, que para mim teve uma temporada muito boa também. A gente sabe que a posição é muito carente em questão do futebol brasileiro, em questão de seleção, em questão até do futebol europeu, é uma posição carente. Então a gente tem que dar destaque para quando um moleque surge bem aqui no Brasil. Mas os outros 4 realmente não tem como tirar, o Vini gabaritou essa questão. E você, Vitão?
assina embaixo também, vai com a galera. Basicamente, os meus colegas falaram tudo aí. Um campeonato que tiveram bastantes destaques individuais, né? Não coletivos. Se você consegue citar praticamente cada time tem pelo menos um destaque individual. Temos aí bastantes. Mas coletivamente o futebol não funcionou muito esse ano. Mas eu assino embaixo aí também. Não tem nem como tirar esses 4 aí que foram muito bons desse campeonato. Teria alguma menção honrosa, não? Eu colocaria o Thiago Galhardo como menção honrosa. Ele, depois que o Guerreiro saiu, ele entrou e fez uma função ali de um atacante. Fez bastante gols. Salvou muitas vezes o Inter, né? Porém, no final do campeonato, ele voltou a ser o Thiago Galhardo, né? Que a gente conhece. E desapareceu. Então, por isso que eu acho que ele não merece entrar nessa lista aí. De menção honrosa, eu queria a menção honrosa do Gabigol também, que tudo bem que é chovendo molhado a qualidade dele no Brasil, mas como eu falei anteriormente, na hora que o Flamengo precisou, ele estava inteiro no campo, ele foi lá e decidiu. Mas eu também não acho que ele estava no nível desses 4, mas eu também colocaria o Gabigol de menção honrosa. O Gabigol nunca pode estar fora de nenhuma lista que tenha o nome de melhores. É questão de tempo ele se tornar o artilheiro do Brasileirão, né? Questão de tempo. Bastante tempo. Isso é verdade. Pois é, rapaziada. E eu queria saber, inicialmente, pergunto também pro Naorzeira, se teve algum time que surpreendeu no campeonato. No campeonato, mais ou menos, né? Tipo, teve clubes que, por exemplo, o Bragantino, então pensou, pô, o Bragantino não vai dar nada. Que começou meio que ali, mas depois que chegou o Márcio Barbieri, subiu. Também tem clubes que decepcionou, que é o caso, novamente, de São Paulo, que sempre tá lá na lista de decepções do ano. Para você, Naorzeira, qual é a sua opinião, Ked? Então, meu destaque, como você já previu aí, fica com o Bragantino, né? A gente teve a oportunidade de gravar um podcast na chegada do Maurício Barbieri, um dos últimos podcasts nossos. E eu cheguei a citar o trabalho que ele fez no Flamengo em 2018, da qualidade que ele tinha, mas não era um treinador tão pronto, e ali ele tinha a obrigação de ganhar, o que dificultava bastante o trabalho dele ali por um treinador inexperiente. Porém, no Bragantino o trabalho dele foi muito bom, a gente chegou a citar naquele podcast que era um trabalho promissor, e assim, acho que não tem como tirar essa questão de revelação, de surpresa do Bragantino, né? É um time ali que flertou com vaga na Libertadores, mas mantendo aí, até diminuindo a questão de investimento, já tem uma boa base, né, se reforçar pontualmente. E eu queria dar outro destaque também para o Fluminense, né? Uma temporada de altos e baixos dos cariocas, né? Um carioca na ponta de cima da tabela, 2 lá para baixo, né? 2 cariocas rebaixados num campeonato. E o Fluminense, que é um time que ninguém dava nada, o Odair Helma também fez um bom trabalho antes de sair, e o Marcão conseguiu manter o nível, né? Mas conseguiu dar sequência, menção honrosa ao trabalho do Odair Helma, e conseguiu classificar o Fluminense para Libertadores, né? Algo que a gente não vê todo ano, né? Então acho que o Fluminense merece um respeito nessa temporada junto com o Bragantino. Desde 2013 que não se classifica para Libertadores. É isso. E a decepção? Decepção, cara, eu acho que fica muito pelo Botafogo, eu acho. Porque, assim, como eu falei de podcasts passados, o Coritiba e o Goiás a gente já esperava, né? Esse rendimento um pouco abaixo. Agora o Botafogo, uma das piores campanhas da história do Brasileirão, sabe? Um negócio bem complicado mesmo. Pode até citar o Vasco também, né? Que começou com aquela coisa de segue líder, ramonismo. E tá rebaixado, né? Ramonizado. Aquele vídeo do achar os ramonizados, né? Eu tô ramonizado. Então, eu acho que as decepções ficam pelos cariocas, né? 2 cariocas lá pra cima e 2 lá pra baixo. A decepção fica pelos cariocas. E você, Vitão? Qual é a sua surpresa, a sua decepção? Fala aí. Então, eu assino embaixo com o que o Naor falou. E uma das surpresas, posso até ser um pouco
maluco que vocês vão achar, mas eu acho que é o Corinthians. Lá vem. É uma surpresa no campeonato, né? O Corinthians que quase não classifica pro Paulista, quase rebaixado, né? Brigando ali pela zona de rebaixamento. Quando o Mancini veio, o Corinthians começou a melhorar, a subir. Mesmo o Corinthians tendo um time que eu acho pior dos últimos 5 anos aí, 6 anos da história do Corinthians, conseguiu até quase uma vaga para a Libertadores, tendo peças fracas, né? Vamos falar assim, em um campeonato fraco, mas eu achei que foi uma surpresa o Corinthians ainda brigar por Libertadores. Minha decepção é o Botafogo. O Botafogo foi pífio, foi horrível. E o Botafogo tinha jogadores até bons. É o Matheus Nascimento, uma revelação, o jogador mais jovem do Botafogo. E ele é um bom jogador, tinha alguns bons jogadores, mas o conteúdo, o time junto não conseguiu render e fez um dos piores campeonatos do Botafogo. Além de que falaram do Bragantino, que eu concordo com o Fluminense, pra mim a maior surpresa, eu não esperava nunca que o Fluminense fosse para a Libertadores. Eu também gostaria de falar 2 times que me surpreenderam positivamente. O Ceará conseguiu uma vaga para a Sul-Americana e venceu a Copa do Nordeste, demonstrando até um certo futebol bom do nosso querido Gordiola. Gordiola é um apelido muito bom, enfim. O Atlético Goianiense também. Eu pensei que ia ser rebaixado, conseguiu uma vaga para a Sul-Americana também. Conseguindo fazer aqueles 3-0 no Flamengo, ganhou do São Paulo, conseguiu embaçar vários jogos. Então o Atlético Goianiense pra mim foi uma surpresa. Decepção é que todo mundo falou aí do Botafogo e do Vasco. O Vasco eu pensei que não ia brigar lá em cima, mas eu pensei que ia ficar no meio de tabela. E o Botafogo tinha até um elenco até bom, até com bons jogadores, como falaram anteriormente. Trouxe o Honda, trouxe o Calu. Mas realmente o coletivo não funcionou. Pra mim o que foi o tiro no pé do Botafogo foi ter demitido o Paulo Autori. Eu acho que ele não era pra ter saído do Botafogo. Aí trouxe o Ramon Dias, ele nem estreou, demitiram ele. Aí começou a várzea, aí trouxe aquele último técnico, o filho do Lazzaroni. Aí virou uma bagunça, ninguém conseguia entender mais nada. Aí Botafogo em último. Acho surpreendente que ninguém conseguiu citar o Atlético Mineiro, muito menos o São Paulo, mas segue o jogo, tá certo. Não, o São Paulo... É que teve tantas decepções nesse campeonato que é difícil citar todas, né? Tinha espaço aí, até mas... o campeão decepcionou, Enzinho. O nível tá muito alto de decepção. Até o campeão decepcionou, o que a gente vai falar? Negócio feio, decepções foi em geral. O campeonato me decepcionou. Então, antes de encerrar o assunto Campeonato Brasileiro, eu gostaria de saber a seleção de vocês, começando por você, Vitor. No gol, o Everton, né? A zaga, Júnior Alonso e Gustavo Gomes. O Júnior Alonso, alguns lances, ele vai com muita força, foi expulso em alguns lances do campeonato, mas eu acho um ótimo zagueiro. Lateral direito, eu colocaria o Calegari como lateral direito. E lateral esquerdo, o Arana. Né? O Arana vem bem, é um cara que ajuda lá na frente e na defesa. No meio campo, eu colocaria o Patrick, eu acho um ótimo jogador, ele decide vários jogos do Inter. Colocaria também o Claudinho, né, que fez um campeonato praticamente perfeito aí para tristeza da torcida do Corinthians. E o Vina, também, que renovou agora com o Ceará, estava sendo especulado por vários times, mas vai ficar no Vozão. No ataque, Marinho, né, e Luciano. E eu vou colocar o Thiago Galhardo, porque ele fez um começo de campeonato muito bom, né? Mesmo ele sendo meio campo, ele foi adaptado ali pro ataque na ausência do Guerreiro, e ele fez muito bem a função, até chegar na reta final ele começou a decair. Mas esse é minha seleção. É isso aí, gente. E você, Vini? Manda o papo aí. Eu vou de um 4-3-3 no gol, o Everton. Na lateral direito, o Calegari do Fluminense. Na zaga, eu vou repetir a do Vitor, que eu também achei o Gustavo Gomes e o Júnior Alonso. Na lateral esquerda, eu coloco o Reinaldo, que é o lateral que mais deu assistência, se eu não me engano, no campeonato. Aí eu vou surpreender. No meu volante, eu vou colocar o Luan do São Paulo para marcar. Santo Deus, o que tá acontecendo aqui? Aí eu vou colocar o Vina
Aí eu vou colocar o Vina, o Claudinho, aí o trio de ataque, Gabigol, Luciano e Marinho. Achei que você ia colocar o Luciano e o Pablo, eu achei. Com todo respeito, O Pablo, com todo o Pablo respeito. não joga nem aqui na nossa pelada. Com todo respeito. Bom, vamos lá. Luan é piada pra nós. Mas tudo bem, isso aí. Com todo respeito. Eu, Não, o Luan jogou pra caramba, vai. Bom, vamos lá. Tá bom. Respeito. Vai lá, Naur. Manda. Bom, a minha eu copio e colo aí no Everton e no Calegari, né? Na zaga eu também coloco o Júnior Alonso, porém o Gustavo Gomes eu não tenho tanta convicção. Então eu vou colocar pra mim uma das boas surpresas do campeonato, que foi o Lucas Claro do Fluminense na zaga. Bastante jogos do Fluminense que eu acompanhei, ele teve bom destaque. Pensei com ele também. Ele é um bom nome também. Na esquerda, eu acho que não dá pra sair do Arana, né? Eu vou discordar aí do meu amigo Vini, né? Mas faz parte. No meio, eu acho que Claudinho e Vina realmente não tem como sair, né? São duas unanimidades. Como terceiro meio-campista, eu acho que até o Edenilson jogou mais que o Patrick aí, só fazendo um adendo na escalação do Então, na minha opinião, o Edenilson jogou mais que o Patrick. Mas eu vou optar por um cara que dá muito mais assistência, né? Meia com grande qualidade. No terceiro meio-campista eu vou de Arrascaeta, né? Acho que é difícil deixar de fora. Muito regular, decide muito jogo e tem muitas assistências no campeonato. No ataque, também Marinho e Luciano, acho que não tem como sair disso, né? Os dois unanimidades também, na minha opinião. E o terceiro atacante, né? Que ficaria ali entre Thiago Galhardo, né? Thiago Galhardo ou Gabigol, né? Então eu vou de Gabigol. Sou mais o campeão. É o clássico. O Thiago Galhardo é o clássico jogador que ele saiu do Vasco, mas o Vasco não saiu dele, né? É vice de novo. Não, ele é o jogador coca de 3 litros, perde o gás no meio. 500 litros, o que é isso? É banheira de coca, família. Tipo São Paulo, sabe? 3 litros, cara. Banheira de coca. Ele falou 3 litros, Vitor. Antes de encerrarmos, no próximo episódio a gente vai falar mais sobre a final da Copa do Brasil. Provavelmente já vai ter rolado o primeiro jogo. Com certeza, só se uma catástrofe aconteceu, que esperamos que não aconteça. Entre Palmeiras e Grêmio no Allianz Parque, segundo jogo. E rapidinho antes de encerrar, palpite pro primeiro jogo. Vai rapidinho aí, Naur. Manda a letra, palpite. Cara, acho que vai ser uma final digna da temporada 2020, de nível baixo. Então, sim, pra mim, não tô nem com vontade de assistir, tá bom? Mas, palpite no Palmeiras aí. Beleza? E você, Vini? Olha, eu concordo com o Nor, vai ser 2 jogos feios de assistir, 2 jogos feios. Eu também tô com a mínima vontade de assistir, mas eu aposto mais no Grêmio. E você, Vitão? Provavelmente você é o mais interessado do jogo. Fala aí. Empate, porém, eu concordo com meus amigos aí que vai ser um jogo feio se o Palmeiras não sair pra jogo. Porque se o Palmeiras atacar, o Grêmio é um time que também ataca. E vai se tornar um jogo interessante. Se o Palmeiras fizer igual fez na final contra o Santos, de fazer um jogo super defensivo, aí vai ser um jogo horrível de se ver. Aqueles jogos que se dorme no meio e é isso aí. Mas eu acho que vai ser 1-1 o jogo. Aproveita, Enzinho. Beleza, então. Aproveita que o Vitor tá meio pesado, tira ele de cima do muro e desempata essa resenha aí, Enzo. Dá seu palpite pra gente. Eu acho que vai dar Palmeiras. A real é essa. Acho que vai dar Verdão, temporada do Verdão fantástica. E creio que esse título, que nada tira o título do Palmeiras, absolutamente nada, vai sacramentar a temporada vitoriosa do Verdão. Nosso Verdão é gigantesco, né, Enzinho? A esperança é Não verde. tem como. Segue meu pau. Olha só, o Verdão. Eu acabei, O título não é de vocês, acabou. O Enzo, nosso apresentador, eu é o acabei, maior pé frio. Embora que ele acertou que o Flamengo seria campeão, né? A sorte talvez esteja mudando para vocês. Então, eu não sou pé frio. Então, seu discurso eu já acabei caiu de por ver o jogo terra. do Então, Bayern. já A esperança é verde, por hein? aí. Eu acabei de ver o jogo do A esperança é totalmente verde. Nesse clima de descontração, a gente encerra o podcast por aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal no YouTube, com certeza. E estamos disponíveis em diversas plataformas de streaming.
do Spotify, estamos disponíveis no Spotify, no Google Podcast, no Deezer, estamos disponíveis em diversas Porém, com plataformas. imagens só. No YouTube. YouTube. Mas é isso, rapaziada. A gente agradece pela audiência e tem um. Pedir para seguir as nossas redes sociais, no Facebook, Instagram, o Twitter, que a gente faz tabela da Premier League, a gente atualiza resultados dos jogos, a classificação dos jogos, informações, tá tudo lá nas nossas redes sociais. E o nosso blog também, que a gente escreve diversos pré-jogos. Vamos lá conferir que tá tudo muito bom. E também palpites, né? Exatamente. Vamos não, parabenizar nosso campeão. Temos palpites aí no nosso Instagram e no nosso Facebook. Nós não fizemos o campeonato todo, mas fizemos alguns palpites e quem venceu foi o grandíssimo Naor. Palmas para o Naor aí. Seguindo uma temporada fenomenal na Aura Andrade. Como E do próxima temporada, desde o começo, vamos ver quem sai melhor. Mas essa ficou com o pai. Né? Enfim, é isso, rapaziada. A gente agradece pela audiência e até o próximo episódio.